Queridas irmãs, queridos irmãos, uma das coisas mais lindas que há no ser humano, e que infelizmente é pouco valorizada por ele, ou que ele próprio ainda não dispõe de ideia clara acerca deste poder, é exatamente a capacidade de dar testemunho, de ser forte, treinados por uma sociedade que aconselha ou empurra as pessoas na direção da mediocridade, treinados por um tipo de sistema que faz cada um sentir-se sempre mais carente, despossuído e abandonado. A maioria das pessoas se esquece dos potenciais que carrega em sua alma, na capacidade de superar obstáculos, porque se deixou avassalar por um estilo de viver no qual temos que nos considerar sempre as vítimas, os injustiçados, os roubados, os prejudicados, parecendo inclusive até que aquilo que se tornou, por nossas concessões, o fabricante das nossas consciências, a quem nós damos os nomes de televisões, ironizam em nós qualquer esforço de agir no sentido contrário. Porque vejam bem, sabem os que comandam que a riqueza disponível é cobiçada por todos. Todas as pessoas, não importa que condição social possuam, quererão ter conforto, desejarão enfrentar uma sociedade de forma bastante confortável, fácil, sonharão com tudo aquilo que, naquela caixa de madeira, todos os dias, se projeta como a formar em nós uma consciência eletrônica, da qual depende a nossa felicidade. Mulheres passam horas na frente da televisão, vendo os estilos de cabelo, os estilos de roupa, a moda que vai ser lançada. Homens passam também horas vendo como que está se organizando o mercado da economia, as opções para carros, para aquisições, para conquistas, as falcatruas que estão sendo engendradas, onde surgem oportunidades de você também ganhar. E a mensagem subliminar que nós aceitamos todos os dias é esta: seja como todo mundo. Seja igual àquela pessoa que está na novela. E se você prestar bem atenção, o que tem na novela, vai ter sempre uma pessoa que parece com você. Se não fisicamente, coisa que é você que vai querer parecer com ela, interiormente, afetivamente, ela é você. Porque está infeliz no casamento, porque é casada com uma pessoa que não a satisfaz, porque o marido não é tão rico quanto o seu, porque deixa você falando sozinha, porque é grosseiro. E então, ao assistir a televisão, é quase como se você estivesse assistindo sua vida, sendo encenada. E esta vida diz o que para você? Aquilo que a televisão vai dizer. Você vai prestar atenção naquela personagem,
Vai ver o que ela vai fazer, porque ela é a sua consciência. Ou pelo menos é assim que boa parte da humanidade pensa. Encontrou um mocinho outro dia no supermercado. Um moço bonitão, um moço diferente, um moço carinhoso. E você lá na televisão. Olha, eu fui no supermercado essa semana. É isso mesmo, supermercado. Quando eu for amanhã lá, eu vou dar uma olhadinha se não tem nenhum desses brotinhos passeando. Outros vão encontrar na academia, outros vão encontrar na praia, outros vão encontrar no trabalho, mas de toda forma, a notícia subliminar é que você não liga não para o seu troglodita. Ele é desse jeito mesmo, deixa ele lá. Curta a vida com o outro, sem compromisso. Faça as coisas boas e deixa o cara lá. Afinal, todo mundo faz. Todo mundo faz. E aí se observa em novela, em noticiário, fulano de tal, empresário, homem de negócios, político importante, fazendo negociatas para ganhar por baixo, por cima, pelos lados, e enaltecido pela mídia. Aonde que ele foi parar? Na cadeia? Não! No governo. E então o que pensa a pessoa que assiste? Que está lutando para pagar as suas contas? Que tem contas demais? Por quê? Porque aquilo que viu na televisão todo dia, disse para ele assim: você, para ser um homem importante, tem que andar com este carro. Para você ter todas as meninas que quiser, tem que vestir-se desta forma. Tem que usar tal cabelo, tal perfume, tal sapato. Aos que têm recursos para conseguir isso, muito bem. Naturalmente, o trouxa vai gastar o que tem sem precisar. Porque ele acha que para ele ser feliz e para ele conseguir tudo aquilo que a propaganda ou as notícias lhe estão dizendo, ele vai fazer aquilo que se aconselha a ele. Agora, e quem não tem? Será que vai se contentar e dizer, eu mesmo sou um derrotado? É verdade. Apesar disso ser assim, não tem jeito para mim. Eu vou ser aqueles que envergonham a sociedade? Podemos contar com uma parcela da sociedade que se apassiva nesse sentido, resignada. Mas, por não haver na outra grande parcela esta postura assim plácida, conformada, é que esta mesma sociedade, nas necessidades que cria, sem dar condições para que todos os que a desejam, ou os que queiram vivenciar aquelas experiências boas, agradáveis, consigam, cria também frustrações que empurram as pessoas para a marginalidade, para a criminalidade, oficial ou não oficial, para aqueles comportamentos que denigrem o ser humano, que eu não preciso repetir aqui, porque nós todos conhecemos, nós todos sabemos, sejam os comportamentos masculinos ou femininos, não importa. Porque é que existem tantos e tantos mercados para drogas, de todos os tipos? Por que é que a sociedade, a juventude está se consumindo em vícios sobre vícios? Não é só porque existem criaturas frágeis na sua vontade e que acabaram se acostumando com a ingestão de químicos. Não. É assim. Porque isto é a consequência de uma sociedade indiferente e cruel.
Porque a mesma pessoa que mora no bairro abastado e rico que assiste aquela novela tem o comportamento que a outra que mora na favela gostaria de ter igualmente. Que também assiste a mesma novela, que vê o mesmo comercial. E se um pode comprar à vista, outro pode fazer um crediário, o que não pode, arruma um jeito. E se prostitui, se droga, ou droga o seu filho, para tomar de você, através dele, o recurso que ele vai usar para comprar aquilo que ele viu também e que ele acha que é direito dele. Desfrutar do mesmo conforto. O mesmo tênis, o mesmo relógio, a mesma roupa, o mesmo carro. Sonhos de consumo que a nossa sociedade engendra. Consumos nos bens materiais. Consumo nas aparências físicas. Consumo nos afetos. Nunca se viu tanta gente sofrendo acompanhada. Tanta gente infeliz, casada, se queixando de solidão. Nunca se viu tanta gente dizendo que se pudesse começar de novo, trocaria tudo que já fez por outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Também não sei. Provavelmente começaria errado novamente. E na volúpia de você buscar a felicidade, volta a formadora de consciência dizendo: amor livre, à vontade. Exercite a sexualidade sem repressão. Não que você não deva assumir as suas buscas, que você deva submeter-se a pressões familiares. Não. Mas você não vê em momento algum, porque não é este o interesse de quem forma consciência, enaltecendo a fidelidade na família, enaltecendo a conduta decente. Você só vê notícia de gente podre, de gente criminosa, de gente que é desonesta, porque a formação da opinião que dentro da sua casa, invade a sua consciência dos seus filhos, quer dizer a você que você também não presta, que não adianta ser honesto, que não vale a pena fazer o bem para os outros. Porque isso é démodé, isso não é algo que construa uma sociedade de consumo. Vivemos em um país cristão por excelência. Mas não se vê em nenhum momento, nos meios de comunicação, raríssimas vezes, exortações cristãs para que você as siga. Notícias positivas para construir o seu caráter. Homenagem aos honestos. Raramente se vê. Mesmo nas novelas, mesmo nos jornais, notícias que você olha, escuta e diz: puxa vida, o mundo não está perdido. Não é este o interesse de quem conduz você pelo tamanho dos seus olhos e pelo fundo do seu bolso. Quem manipula a sua emoção para que você cobice o marido da sua vizinha ou a mulher do seu amigo. Quem estimula você a usar droga para ficar mais viril? Ou para poder beber bastante e não ter dor de cabeça? Se você assistir toda sexta-feira o canal de televisão que você escolha, no horário nobre, em cada intervalo
de jornal ou de novela, você vai ser massacrado por um sem número de comerciais falando de carros. Não sei quanto você perde, quantas vezes pode pagar o carro, de que valor é a prestação. O que é certo é que eles estão dizendo para você, larga de ser besta, para de andar com a sua jabiraca, vai lá na loja que tem um carro esperando por você. Pagar R$400 por mês em 60 prestações, isso é fácil. Por que você não faz isso? É mesmo, né? Por quê? Meu vizinho trocou o carro dele. Eu vou ficar andando aqui com esse meu carro? Mas o seu carro anda, tá bom. Te dá muito problema? Não, ele até que, tá bom, ele tem uns 5, 6 anos, mas tá bom, tá tudo ótimo. Mas, poxa, com esse carro novo, segurança, conforto, todo mundo está fazendo. E então, por você não resistir-se, por você não entender o que significa você dizer não a este mundo que massacra os incautos, você não aprende como é bela a sua condição de alguém que sabe o que deseja, que sabe que você não é a extensão do rabo de uma sociedade que não sabe para onde anda, como se fosse um grande dragão bêbado, que vai para o abismo onde os que interessam querem jogá-la. Não sabiam vocês, por exemplo, que segundo estatísticas, e estatística é uma coisa assim terrível, tão terrível, estatística, que se você colocar a cabeça no forno a 100 graus, e você colocar os pés no freezer a 0 graus, na altura do seu umbigo você está na temperatura ambiente. Essa é a estatística. Só que é um defunto, mas está a 36 graus e meio aqui na região do baixo ventre. Estatística é assim, ou seja, é um retrato meio capenga, um pouco da verdade, mas ainda faltando muito para explicar, muito a retratar. Mas vocês não sabiam, por exemplo, que, segundo as estatísticas das Nações Unidas, a cada ano no mundo são realizados 46 milhões de abortos. Vamos falar de novo devagar, porque tem alguns que estão adormecidos aí. 46 milhões de abortos. Sabem qual é a população do Brasil? Do Brasil, que é um dos países mais populosos da Terra. A população do Brasil é de aproximadamente, vamos por aí, 200 milhões de habitantes. Sabe qual é a população do Canadá? Algo em torno de 20 milhões de habitantes. A população da Dinamarca, algo em torno de 5 milhões de habitantes. Sabem que com todas as discrepâncias de uma tabela fria, e feita lá com os dados que você tenta coligir aqui e lá, mas muitas vezes não tem como abarcar o universo exato, uma organização internacional do porte da ONU informa que em um ano, 46 milhões de crianças são mortas. Então, em 5 anos é a população do Brasil. Em um ano é 2 vezes a população do Canadá. Em um ano corresponde a quase 6 vezes a população da Dinamarca. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, em 5 anos, 6 anos, vamos pôr mais exatamente, morreram 50 milhões de pessoas na guerra.
no conflito da arma, na bomba. E todo mundo fica com aquilo na cabeça: holocausto, morte, campo de concentração, mesquinhez, violência, agressividade. Não podemos repetir isto mais. E é verdade. Essa é uma das grandes insanidades que um dito bicho racional se permitiu fazer, por necessidades políticas, econômicas do seu tempo. Em 6 anos, 50 milhões morreram. Considerando verdade, e não é verdade, porque é muito mais do que isto, mas considerando que as Nações Unidas estão corretas e que em um ano se fazem 45 milhões de abortos, em 6 anos, multiplique isso por 6. 270 milhões de pessoas, de almas, de corpos. No nosso mundo. Mas disto ninguém se ocupa. Ao contrário, sociedades se estruturam defendendo tais direitos de forma grotesca, de forma manipulada exatamente por esta caixinha que está dentro da sua casa, que diz: ai, o direito é seu, você tem o direito. Direito do quê? De ser uma assassina? De ser um assassino? Ajudando sua esposa, sua companheira a matar? Você tem esse direito? Não, é que o corpo é meu. Ora, então por que não corta um braço? Corta um braço de você mesma. Faça isto contra você. Outro dia, e eu tenho citado isso porque eu acho o cúmulo da insanidade. Naturalmente, são 2 insanidades. A primeira é na Dinamarca estarem matando golfinhos e baleias lá para um ritual de passagem da idade jovem para a idade adulta. Moços se reúnem em uma baía, em uma enseada, e tingem essa enseada de vermelho com o sangue de golfinhos, que eles matam ali para mostrarem que já são homens. Insanidade grotesca que está andando pela internet aí, pedindo que as pessoas assinem um abaixo-assinado para fazerem com que lá na Dinamarca isso pare. Muito justo. Alguém tem que defender os bichos dos animais. Alguém tem que tomar uma atitude. Agora, essas mesmas pessoas, sabiam, por exemplo, que na Dinamarca o aborto é autorizado? E que em um determinado ano nasceram 70 mil crianças e eles mataram 18 mil em abortos? Nesse mesmo país generoso, lindo, 18 mil seres humanos, diferente dos golfinhos que podiam nadar, que podiam pular, que podiam fazer alguma coisa, bater no cara que ia matá-lo, dar uma rabiada nele. 18 mil seres em uma nação dita civilizada foram extintos, expurgados, de maneira ascética, de maneira higiênica. E ninguém vê, e ninguém pede um abaixo-assinado para que nós que queremos defender os bichos, continuemos autorizados a matar-nos, a matar crianças que não têm direito ainda, nem como defender-se. Então, estão em nosso país com um projeto para aprovar o aborto, usando das mais baixas e insignificantes justificativas, como se já não houvesse suficiente crime
Como se já não houvesse suficiente meio de você impedir que a gestação se iniciasse. Como se já não existissem recursos da tecnologia para você desfrutar do prazer sem compromissos com seus efeitos. E olha, são inúmeros, são imensos. Da pílula anticoncepcional aos métodos contraceptivos que se valem de condoms, de preservativos, com cirurgias que fazem o mesmo papel de impedir a fecundação, com inteligência que é capaz de avaliar os métodos contraceptivos naturais. E mesmo assim, não felizes com as exceções que a lei autoriza para a consumação do aborto lícito, aqueles que representam vocês, aqueles que tomam o dinheiro de cada contribuinte para continuarem com as suas mordomias, para continuarem fraudando o povo que o elegeu, malversando verbas, fazendo conchavos, estes mesmos seres, infelizmente, digamos assim, infelizmente, nossos representantes, estão pretendendo aprovar uma lei que diga contra aparentemente a maioria da sociedade que qualquer um pode abortar em qualquer hipótese, ainda que nós tenhamos que defender cachorros, gatos, patos, galinhas, golfinhos, como os movimentos de defesa da vida muito justamente têm lutado para defendê-los. Agora alguém, em sã consciência, alguém que tem um pouco de juízo, um pouco de massa cinzenta na cabeça, acredita que um povo que não respeita a vida no útero vai proteger bicho, vai se encantar com o direito do feijão amarelo nascendo lá na roça, vai se incomodar, você que não fez nada, que não falou nada, que não protestou contra um projeto pior do que o dos nazistas, de matar os judeus e as minorias. Depois vai assinar com que cara de pau algum abaixo-assinado, alguma moção para proteger e permitir que não se extinga o mico-leão dourado. Vamos fazer uma moção para preservar também o ser humano? As crianças? Lutando contra o aborto, porque vocês não sabem. Mas neste mês vai ser votada esta lei. Em uma das comissões lá do Senado, da Câmara, estão empurrando devagarzinho. E isso a televisão não fala para você. Alguém sabia disso? Levanta a mão. Não, sabia que ia ser votada este mês essa lei? 1, 2, 3, 4. E os outros? Ai, é que eu não assisto televisão. Olha, é a sua salvação. Em muitos aspectos é a sua salvação. Mas, naturalmente, que o que não é interessante, a televisão não vai mostrar. O bom é ela mostrar que sim, que realmente tem que fazer, porque tem muitas mulheres que fazem aí em qualquer buraco e acabam morrendo de infecção. Será que isso é justificativa? Será que aquela pessoa que resolveu ter uma relação sexual, que não se cuidou para que aquilo não acontecesse, que é irresponsável perante ela própria e perante os outros,
Será que ela vai aprender quando ela pode fabricar e jogar no lixo? Será que ela vai aprender a ser responsável nas próximas? Será que a infecção não será bom para ela meditar do que fez? Até para amadurecer em uma outra oportunidade em que vá candidatar-se aos prazeres da vida sem responsabilidades? Não estamos aqui questionando aquelas pessoas que já o fizeram, ao contrário. Porque todas as mulheres que já fizeram o aborto carregam isso na consciência, sem que ninguém precise dizer para elas. E se há alguma coisa que faz tremer o ser humano na hora em que tem que voltar para outra vida, é exatamente o peso do ato que cometeu. Será que eu conseguirei me livrar dos efeitos negativos do que eu fiz? Ninguém precisa dizer para ela. Tanto é que as clínicas abortivas têm departamentos psicológicos para acompanhar a mulher que acabou de submeter-se a ele. Porque no âmago da criatura, ela sabe que aquilo é uma violência. Às vezes ela não tem outro recurso. Às vezes não tem força para enfrentar a família. Não tem força moral para vencer o juízo que os outros farão dela. Ela é frágil. Não estamos julgando quem fez. Só estamos constatando um fato. Com todas as justificativas do mundo, esta pessoa ainda carrega na sua consciência um sentimento de dor. Tanto é que muitas, por causa de um aborto, por causa de uma aventura, arrependidas, se tornam mães de outros, recolhem crianças da rua, passam a trabalhar em orfanatos para serem carinhosas com o filho alheio, no ideal de tentar reparar-se e reparar o ato que cometeu. Muito nobre e muito útil para que isso de verdade possa limpá-la por dentro. Porque Deus sabe entender a fraqueza do ser humano. Mas o que nós estamos dizendo agora não é nada contra a mulher que praticou, aquela que pensa em praticar. Estamos falando contra, incisivamente contra, a inteligência humana que está pretendendo impor isso como regra ao nosso país. E vão fazer de tal maneira, de tal forma, que sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba, de repente chega o resultado. Aprovado. E aí? O que nós podemos fazer? Pôr fogo nos governos? Claro que não. O que nós podemos fazer? Aí vai pressionar pessoas, vai falar disso para os outros, vai mandar e-mails para congressistas, aí depois que tudo acabou, aí não interessa mais. É como a história da legalização ou não da extinção de armamentos, da fabricação de armamentos, da posse de armas. Então, todo mundo no começo era a favor da paz. E quando foi levado, por fim, o plebiscito, todos os que eram a favor da paz resolveram votar no 38. E vocês notaram como o mundo melhorou? Notaram como a terra ficou mais pacífica, como o nosso país perdeu em violência o que ganhou em armamentos? Notaram como os traficantes dos morros agora não derrubam helicópteros, não matam policiais e não se matam a si mesmos, porque, graças a Deus, nós votamos a favor da fabricação e da posse de armas. Viu como isso foi bom? Como vamos encarar Jesus se somos uma nação dita cristã,
chegando do lado de lá dizendo: meu filho, o que você fez pelo meu evangelho? Ah, Senhor, eu votei a favor do armamento, votei a favor do aborto, votei a favor da eutanásia, porque de verdade precisava matar todo mundo. Mas foi isso que eu te ensinei? Não, é que estava aquela televisão lá em casa, e aí o senhor já viu, né? Não que a gente tenha que pôr fogo na televisão. Até porque é um dos sonhos de consumo que você lutou para ter, aquela de 49, 52, 98 polegadas. Mas para você não ser escravo dela, para você não ser boiada, tangida por alguém que comanda os pauzinhos do Ibope, porque sabe que do lado de lá tem um imbecil, tem uma idiota, que vai fazer tudo o que eles mandarem, que vai comprar a roupa que eles disserem que está na moda, vai pintar o cabelo da cor que aparecer alguma doidivanas de novela, vai começar a falar do mesmo jeito que alguma das pessoas lá dos programas humorísticos vai falar. Pode, não pode, pode, morreu. E os macacos, as macacas, que somos nós todos, esquecemos do que somos para encarnarmos um personagem que visita nossas casas, colorido e animado, contando com a nossa idiotice, com a nossa imbecilidade, para atrairmos nosso marido com o mocinho do supermercado, para andarmos atrás de alguma sirigaitazinha de minissaia e esquecermos da companheira que nos aguentou a vida inteira. Só em busca de aventura, porque adrenalina, o negócio é adrenalina, friozinho na barriga. Para sentir friozinho na barriga não precisa de adrenalina. Compra um bloco de gelo aí no supermercado e põe aqui, dorme com ele, você vai ver que friozinho bom na barriga. Sem perigos. Não existe nada mais lindo, queridas irmãs, do que você dar testemunho do que você acredita. Mesmo que a maioria diga que você é uma pessoa tola, dê risada da sua cara, como um idiota. Não importa. Porque de verdade, você não gostará de ir para onde vai a maioria. Você não gostará de ir para onde Jesus diz que a maioria vai. Jesus se refere à maioria em inúmeras partes do Evangelho. Ele diz que para a maioria, um só destino à espera. Que lhe atem as mãos e os pés e lhe atirem nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esse é o destino da maioria. Daqueles que querem ser iguais à mediocridade. Aqueles que não querem fazer esforços para resistirem a esta invasão da sua consciência, que faz você adotar condutas porque viu alguém fazendo, ao invés de você entender quem você é, que tipo de vida você quer para você e para a sua família. Esta que você está vendo na televisão, ou uma outra que seja menos violenta, uma outra em que haja mais compreensão, mais amizade, mais respeito, mais conversa, mais silêncio para escutar, mais energia para dizer sim e para dizer não. A maioria dos problemas das famílias de hoje acaba, infelizmente, sendo reflexo daquilo que as pessoas escutam, daquilo que as pessoas veem, daquilo que as pessoas acham que é normal. Faça um teste em você mesmo. Faça um teste. Pegue uma folha de papel, trace um risco no meio. Do lado esquerdo, você escreva o nome das pessoas
bandidas que você conhece pessoalmente no seu dia a dia. De gente desonesto, de gente salafrário, de gente indecente. Mas você tem que conhecer essa pessoa pessoalmente. Ou porque ela faz parte da sua família, porque não tem ninguém que escape. Ou porque você já foi vítima dessa pessoa em um negócio. Faça isso. Do outro lado da linha, escreva nomes de pessoas que você admira, que você conhece, como boas pessoas, como pessoas lutadoras, como pessoas decentes, como pessoas fraternas, como pessoas idealistas, generosas, que você conhece. Não é que você viu na televisão, que você viu no jornal, é conhecido seu. E aí você vai ver o tamanho de gente, a quantidade de gente que você vai pôr em cada uma dessas listas. E vai se surpreender ao perceber que você conhece muito mais gente boa do que bandido. E por que isso não aparece? Porque não é bom você saber que você pode ser honesto, porque os honestos mudam a terra. Não é bom você saber que você tem força para dizer não, não é isso que queremos, não, não é esse tipo de vida que escolhemos, não, não queremos ser matadores de crianças no ventre das mães. Essas pessoas não gostam de quem as contradiga. Por isso é que falam para você que você também não presta, quando te dão lixo todos os dias para você comer dentro de casa. Naquilo que chega pela televisão constantemente. E que você olha como um inocente. Ah, legal. Meu carro está um pouquinho ruim. Quem sabe eu vou nesse fim de semana procurar em alguma loja por aí. Precisa. Vai enfiar você mesmo e sua família em uma dívida de 60 meses. Já fez as contas quanto vale o carro? E quanto você vai pagar por ele? Ah, mas com 400 eu consigo comprar. Mas e para juntar tudo? Então você é um irresponsável. Se você só é movido por dívida, você é uma pessoa imatura. Que aí sim deveria ter medo de fazer dívida. Se arruma 400 reais por mês para pagar um carro, por que não arruma 400 e põe em algum tipo de conta para guardar e depois de 12 meses comprar um? À vista. Ou num bom negócio, com bom desconto. Prefere pagar o mesmo carro 2 vezes ou 3 vezes, desde que a facada seja aos pouquinhos? Quem é louco nisto? Com toda certeza não é quem fez essa proposta. Louco é quem usou da formadora de consciências, da criadora de necessidades, que dentro da sua casa você tem, você mantém e você paga por aquilo que está lá, para dizer que você precisa de alguma coisa que não precisa. E você acreditou nisto. Não existe nada mais nobre em você, querida irmã, em você, querido irmão, em você que está em casa, não existe nada mais poderoso do que a sua vontade. Conheça-a, entenda-a, respeite-a. Você vai usar determinado tipo de roupa? Vai sair? Ah, que bom. Vai se vestir melhor? Claro. Vou num lugar onde o ambiente pede isto. Ótimo. Então vai escolher uma roupa muito curta, uma roupa transparente, uma roupa muito cavada. Ah, mas é que está na moda. Está na moda o quê? Está na moda mostrar-se para os outros? E é nisso que consiste a sua beleza?
Quando você põe roupa, seja homem ou seja mulher, você sabe onde quer chegar. Você sabe que ela está curta demais, que ela está transparente demais, que ela está insinuante demais. Não existem inocentes neste momento. Todos sabem o que querem. E não percebem, porque não é conveniente, a maioria não faz isso, não percebem que estão sendo pedras de tropeço na vida dos outros. Não percebem isto. Recentemente uma moça foi hostilizada em uma faculdade. Vocês estão sabendo deste caso. Grosseiramente, ela se viu obrigada a ir embora porque estava vestida de uma forma muito insinuante. E os que fizeram isso eram jovens como ela. Usaram de alguma forma para mostrar a sua indignação. Não é justo fazer dessa forma com ninguém. Mas o que essa moça queria fazendo vestida desse jeito? Em uma escola? Estudar? Ou dar trabalho? Ou mostrar aquilo que deveria estar sendo escondido para não tirar o sossego da cabeça dos doidivanas que estão nesses ambientes? Jovens também alucinados pelos hormônios na fase adulta, que estão querendo ser alguém, estudando, fazendo isso depois de um dia inteiro de trabalho. Será que aquela pessoa não sabia o que ela estava querendo? Foi sem querer que ela se vestiu daquele jeito? Não, não é. Não é inocente. Não queremos dizer com isso que aqueles que fizeram o que fizeram estão corretos. Queremos dizer que nós, quando vamos fazer alguma coisa, sabemos o que queremos. E então, deveremos responder pelas consequências. Não existe essa mais. Não, é que quando eu estava de pé, a roupa estava lá embaixo, mas aqui o cara é implicante. Podem ver. Todo mundo que reclama de alguma censura, ao invés de verdade assumir a impropriedade, põe a culpa no rigorismo dos outros. É um preconceituoso, esta faculdade não presta, esta faculdade é feita de gente tacanha. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a faculdade, vamos encher de globo, de espelhos, de luz negra, de neon, que pisca, e em cada sala faz disso uma discoteca. Pronto, é isso que querem? O ensino já não é dos melhores. O comércio das letras, da consciência, é dos piores. Porque engana as pessoas dizendo que elas estão aprendendo uma coisa que elas não sabem. Já é um estelionato o nosso ensino. Quer dizer então, de uma conduta que permita que se converta a escola num ambiente de festa, ao invés de ser um local para aprendizado. De tentação, ao invés de ser de verdade algo que ensine a conter certos impulsos por alguns momentos. Ah, mas é que eu ia ter uma festa depois da faculdade. Então o vestido era tão pequeno, por que não levou na bolsa? Caberia perfeitamente dentro da bolsa. Vai vestida como gente para a escola, depois se veste como gente para a festa. Não tem problema. A coisa era tão minúscula que não ia pesar até no meio do material. Mas sabe o que é isso? É o comércio da carne. O comércio da aparência. É a pessoa se sentir bonita porque é cantada pelos outros. Se sentir importante como mulher porque, ai, a homarada caiu em cima. E depois nossa sociedade reprime o estuprador de criança. Reprime o homem que não pôde conter-se com as tentações que via na televisão todos os dias. Mulheres despidas, condutas indecentes, estimulando as suas tendências sexólatras. Que ele vai desaguá-las, estuprando alguém num ponto de ônibus.
porque não conseguiu administrar isso com ele mesmo, porque era um doente. Como é possível uma sociedade que cria necessidades dos seus membros, depois puni-los por essas necessidades? Sobretudo depois, inclusive, que os próprios governantes cobram imposto destes vícios. Já viram alguma raposa querer proteger a galinha? Já viram algum governo decente desejar acabar com o vício da bebida, se é dali que retira rios e rios de dinheiro, os seus tributos? Ninguém tem falado mais da lei que não permite que o motorista dirija bêbado, dirija alcoolizado. Ninguém tem falado. Quantos acidentes foram evitados? Como isso diminuiu o número de mortes? Ninguém tem falado. Até quando surge uma notícia é meio assim, os donos de bares estão reclamando, estão fazendo um lobby para ver se consegue liberar o cigarro, ou liberar o fumo, ou liberar a bebida. E a gente até é levado a pensar, tadinho deles, né? Estão trabalhando tanto, ainda estão aí, perdendo clientela porque não pode beber, não pode fumar, Deveríamos ter esse mesmo juízo dos produtores de cocaína. Tadinho deles, né? Vai tirar a cocaína deles, de onde que eles vão sobreviver? E o leitinho das crianças? Não, deixa eles venderem a droga para o meu filhinho, afinal meu filhinho também é um bobinho. Deixa aí, porque assim eles estão lá mantendo a família deles. Quando vamos começar a pensar? Quando vamos olhar com olhos de ver? E é por isso que a doutrina espírita reverencia em cada um de vocês, não só a inteligência, mas a capacidade de resistência, de resistir ao mal, de não reclamar da doença, de ser maior que o problema, de não xingar o governo, dizendo que só é feito de ladrão, e você também querer roubar no imposto de renda, querer sonegar o seu tributo, falar que a corrupção é terrível, e quando um guarda para você, eu vou dar uma caixinha para o senhor, uma cervejinha, para o senhor me liberar da multa. Ou somos uma coisa ou não somos. Aprendemos isso com Jesus. Mas assim é ser muito rigoroso. Não precisa ser. Não. Ninguém está dizendo que você é obrigado. Mas administre depois. Os braços e as pernas atadas, atirados nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Administre isso depois, você, na sua vida. É simples. Lei de causa e efeito. O mundo do jeito que está não ficará. Isto é ensinado pelos espíritos, pelos profetas, pelas grandes civilizações. E se você olhar para o mundo como é hoje, você é o primeiro a dizer, não está bom. Tem que alguma coisa mudar. E vai mudar. Independente da gente propalar ou desejar, vai mudar. O problema é de que lado nós vamos estar. Vamos querer estar sendo torpedos humanos, usando roupinhas que insinuam nas consciências dos outros a depravação, a cobiça, a luxúria. Vamos querer ser esta pessoa que fala de Jesus e se torna pedra de tropeço? Vamos querer ser um patrão que se diz honesto, mas que furta o salário dos seus empregados? Que obriga seus funcionários a fazerem coisas indecentes para conseguir lesar o governo ou lesar o fisco? Porque todo mundo é ladrão. Quem seremos? De que lado estaremos? Vou ser dessa esposa ou desse marido que defende a integridade moral da família, mas que vai no supermercado querendo ver se encontra um rabuzinho de saia, uma emoçãozinha assim diferente? O problema vai ser com a gente, não vai ser com a mudança da terra. Os critérios de separação do joio do trigo são muito claros.
estão escritos no Evangelho há 2000 anos. O problema vai ser de que lado nós vamos estar. A separação vai ocorrer, a limpeza vai se dar. Agora somos nós que vamos nos colocar de um lado ou de outro. Por isso é que é tão nobre você resistir no seu ideal, você perseverar, você não se deixar arrastar, você mostrar com suas atitudes que o mundo todo pode estar indo numa direção, mas que você não quer ir não. Você quer pensar de outro jeito. Não por ser birrento, por ser do contra. Não, porque eu acredito em outra coisa. Para mim, eu quero outra vida. Para mim, eu desejo um mundo bem diferente deste. Pode ser que aprove o aborto. Pode ser. Mas que então, que aprove o aborto contra a nossa voz. Contra a nossa atitude. Contra nosso esforço de conversar com filhos, de mandar notícias aos nossos representantes. Pode ser que eles aprovem como corruptos, como bandidos, como exterminadores, que ganham muito para conseguir isto. Mas você acha que o mundo vai ser melhor porque cada um pode ter uma metralhadora em casa? Ou cada um pode matar o embrião no útero? São esses os valores que você sonha no mundo novo? Se não é nenhum deles, então faça a sua parte. Converse, diga para as pessoas, alerte, explique. Não fique acomodado na sua poltrona, na sua casinha, vindo aqui tomar passe. Como se fossem os espíritos lá no Congresso Nacional falar com os que não querem ouvi-los. Com os representantes. Faça você. Conscientize seus filhos. Dê bons exemplos. Enalteça a vida. Não só para defender a vida dos bichos, mas para melhorar a vida dos que, seres humanos, não tem quem os defenda. Aí sim não tem problema que eles aprovem nada. Porque aí você vai chegar diante do Cristo e dizer: Senhor, eu me esforcei. Eu fiz alguma coisa, eu tentei. Me penitencio por não ter feito mais, mas algo eu me esforcei para fazer. A sua vontade, queridas irmãs, queridos irmãos, ela é mais forte do que o aço. Não a transforme em algo sem valor. Não se deixem abater pela dor, pelo cansaço. Não se entreguem ao desânimo, à desilusão. Não. Valha-se desta força que é a sua têmpera, a têmpera do aço de Deus, que tudo sustenta, que tudo cria e que nunca se cansa. Quando entrarem na sala de passe, enalteçam em vocês o ser espiritual e se esqueçam por alguns momentos de qualquer dor do seu corpo, de qualquer doença. Peçam sim que os espíritos tratem cada um da pior doença que existe, que é a doença da vontade. Esta é a mais grave que pode acometer uma pessoa. A doença da vontade é aquela que, inoculada pelos meios de comunicação, pela nossa sociedade, é uma epidemia na humanidade. A doença da vontade. Peçam isto. Muita paz. Senhor, uma vez mais nos unimos em prece, agradecidos pelas dádivas da vida, felizes por podermos vibrar no bem, vencendo nossas próprias deficiências, superando problemas, ampliando limites de suportação
das dificuldades que cada um carrega. Sobretudo por aprendermos que, como filhos de Deus, fomos trazidos ao mundo para desenvolver as virtudes divinas em nossas condutas, vibrações e sentimentos. Daí estarmos, Senhor, nos conscientizando da importância da paciência, da resignação e da coragem, sem as quais a vida é uma triste viagem. Na jangada acanhada e tosca, no rumo do abismo. Mas, quando compreendemos os objetivos que nos trouxeram a um corpo renovado, entendemos que não é essa jornada desesperada no rumo do nada, mas é uma trajetória planejada, passo a passo, modelada por amigos invisíveis para nós agora, mas que estiveram conosco como nossos tutores, nos orientando passo a passo na escolha do melhor caminho, levando em consideração as nossas forças. Ainda nos acercamos da divindade com o gracejo do escolar, do mau aluno. Visitamos igrejas com leviandade de quem quer fazer negócios. Ainda, Senhor, nos sentamos para a oração entre risos e ironias. Muitos vão às igrejas fiscalizar as roupas que os outros usam. Outros procuram rezar para obter conquistas que de verdade só os poderão prejudicar. Mas nós te agradecemos pelo entendimento de que o amor, na lucidez que a doutrina espírita oferece, é algo que torna sadio o sentimento e verdadeira a prece. Por isso te agradecemos por cada irmão ou irmã que aqui está, que vibra com carinho para diminuir a dor do seu semelhante e que vai oferecer daqui por diante do seu coração a maior luz que possua para você cobrir a humanidade através da canção que mais uma vez nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
céu.